Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, nosso canal oficial, pelo YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Lembramos aos nossos irmãos que nos acompanham em seus lares para deixarem um recipiente com água nesse período da reunião, para que essa água possa ser fluidificada. E essa água pode ser bebida com os remédios, caso vocês utilizem remédio, mas também pode ser utilizada normalmente ou em doses homeopáticas. Ela faz parte do tratamento. Lembramos também que ao término da reunião fica a música, uma musiquinha instrumental. Essa música é para o momento do passe, para o momento de concentração, onde as energias, os fluidos também serão oferecidos a quem nos acompanha em seus lares. Então, vamos iniciar nossa reunião com a Eli, trazendo a página de abertura da noite de hoje. Vamos prestar bastante atenção, que ela faz parte do nosso tratamento. Em seguida, eu trarei a prece e depois a nossa querida Inês trará a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Vamos ler uma lição do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel. Lição 7,6, Fermento Espiritual. O destaque é da primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, que diz: Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Disse Paulo. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. Em nossa vida, é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor em quantos nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. O pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos, e depois governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Graças a Deus. Envolvidos nessas vibrações, unindo os nossos pensamentos,
para agradecer a Deus, nosso Pai, a Maria, Mãe Amantíssima, e a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, para aprendermos um pouco mais do seu Evangelho, através desta reunião. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade bendita de poder chegar até aqui. Nessa sala, nessa casa, que nos acolhe tão bem, onde sabemos que essa espiritualidade de luz preparou todo o ambiente para nos receber. Nós queremos te rogar, Senhor, que nos ajude a permanecer aqui em pensamento, onde esse momento tão especial para cada um de nós possa nos ajudar, desenvolvendo em nós as nossas melhores vibrações, para que nesse momento possamos receber, sentir toda essa paz que nos envolve. Gratidão, Senhor. Rogamos a Ti que fique conosco no decorrer de toda a nossa reunião, mas rogamos também por todos os nossos irmãos em humanidade, aqueles que deixamos em nossos lares, assim como aqueles que se encontram nos hospitais, nos cárceres, nos manicômios, nos penitenciários, nos asilos e nos orfanatos. Enfim, Senhor, aonde tiver um irmão, que teus missionários da luz alcance-os, toque-os e desperte, para que eles possam, junto conosco, unidos em pensamentos, te dar graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a nossa irmã Inês, a página do Evangelho. Olá, irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa e mais uma vez vamos trazer uma reflexão do Evangelho. Essa noite estamos falando do capítulo 6, dos itens 3 e 4, que trata do Consolador Prometido. E a passagem do livro de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, traz uma mensagem importante de refletir. Se me amas, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Aqui a gente já vê o tamanho do amor de Deus pela humanidade. Quis Deus que a humanidade avance e de tempos em tempos nos auxilia nesse avanço, enviando um ordenador, depois um Cristo amoroso, consolador, que nos ensinou sua lei de amor, e depois o Consolador Prometido, que Jesus assegurou que enviaria até nós, o Espiritismo. Como é importante a gente saber esse percurso, que o espírito mortal faz para esse caminhar
eterno de evolução. Guardai os meus mandamentos. Esse é um desafio. A gente guardar os mandamentos que Jesus sintetizou no amar a Deus todas as coisas, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Mas também todas as coisas vos serão ensinadas, ou nos farei recordar. Será que a gente aprendeu? Será que temos alguma coisa a recordar, reforçar, refazer, reaprender, exercitar? Sempre temos, meus irmãos, sempre temos. Foi preciso que lá no passado Moisés viesse trazer a ideia do Deus único, mas também viesse contornar o povo que era turbulento e indisciplinado. Ainda temos um pouco disso até hoje, mas foi necessário que ele viesse instituir essa crença de um Deus que pudesse contornar a nossa indisciplina. Mas também recebeu de Deus o decálogo, que auxiliou o povo, e mais tarde Jesus sintetizou, e graças a Deus, porque Cristo veio dar o cumprimento à lei de Deus, desenvolvê-la e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então veja bem, Deus auxiliando novamente a humanidade, enviou Cristo a fim de que ele pudesse vivenciar as suas leis. Trazer para nós a esperança do entendimento e da felicidade futura. E dizia que seu reino não era deste mundo, mas o reino estaria dentro de cada um de nós. Então a possibilidade de buscarmos é toda nossa. E as ferramentas vieram com os ensinamentos. E mais tarde, com o Consolador Prometido, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Então, quando Jesus promete esse Consolador, ele fala do Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro, por não compreender. Ele diz isso naquela época, mas hoje, na atualidade, nós já ouvimos falar bastante desse Consolador, que é a doutrina espírita, que é o que nos faz estar aqui essa noite, absorvendo um pouco mais desses ensinamentos e aproveitando também das benesses que o conhecimento desse Consolador nos trouxe. Esse Consolador será enviado, Jesus dizia, para ensinar as coisas a todos nós. Mas que coisas? Que coisas ainda não tínhamos descoberto? Muitas coisas. E quando a gente pensa nos princípios da doutrina espírita, na sua base, a gente vai saber hoje sobre a existência de Deus. Esse é um primeiro ponto da nossa doutrina, a existência de Deus, um Criador único de todas as coisas e um Pai amoroso, justo e bom. A sua lei comanda todo o universo e nós só sofremos quando nos afastamos dela. Porém, não ficamos afastados para sempre. E aí é que está. Essa revelação nos traz que temos uma alma imortal. E assim sendo, compreendemos muitas coisas. O porquê das coisas. E o para quê. Muitas outras coisas. A imortalidade da alma é um princípio importantíssimo para a doutrina espírita. Porque sem ele, sem essa crença, nada faz sentido. Nós temos a oportunidade de falar da pluralidade das existências via reencarnação, que é outro ponto que nos garante a bondade divina retornar até a experiência material. Para quê? Para aprendermos, para refazer o caminho, para auxiliar. Podemos vir em missão, em expiação, em prova, não importa, talvez venhamos um pouquinho de cada coisa.
A Bíblia nos dizia que cada ato nosso e cada pensamento ou palavra é copiado por alguém. Então, isso já é uma missão, ser modelo, exemplificar o que Jesus trouxe, viver esse evangelho da forma como Jesus trouxe, simples. Ele não dizia que o fardo era leve? Por quê? Pela simplicidade das nossas ações, que devemos agir, confiando nessa imortalidade da alma, na existência desse Deus bom, nessa reencarnação bendita, e além do mais, temos a comunicabilidade dos espíritos, porque as informações trazidas para a nossa doutrina vieram dessas vozes de antigos companheiros que, ao chegar à espiritualidade e continuar trabalhando, estudando, avançando, se aperfeiçoando nas existências, os espíritos já superiores enviaram as mensagens, muitos ainda conosco, nos auxiliando no plano espiritual. E esse Consolador vai falar exatamente sobre isso, de quanto auxílio, quanto amparo nós temos do Pai Eterno para que avancemos a nossa caminhada, entendendo que através do outro princípio da pluralidade das existências, nós vamos entender uma série de coisas que nos acontecem, principalmente a causa maior dos nossos desatinos aqui no planeta Terra, que são os sofrimentos. E que a gente vai compreender pelo afastamento da lei, por ações que tomamos no passado, que trouxeram consequências para nós e para quem estava do nosso lado. E quando retornamos, temos de estar convivendo com os antigos companheiros e refazendo o caminho que nos equivocamos antes. Então, esse entendimento sobre esses pilares básicos da doutrina e sobre a doutrina espírita como um todo, que é uma regra de comportamento, de bem viver, e Kardec vai dizer que o homem de bem é aquele que se esforça por cumprir e diminuir as suas imperfeições, quer dizer, cumprir o que está previsto na lei, as orientações de Jesus, principalmente. É isso que vai levar ao nosso avanço espiritual. E é tão bom saber disso, porque consola as nossas angústias, completa as nossas deficiências, porque sabemos que estamos de passagem. E uma passagem de aprendizado é que, ao sairmos do plano físico para o plano espiritual, continuaremos aprendendo e recebendo o auxílio de outros irmãos que caminharam conosco e que também têm a missão de nos auxiliar nessa caminhada. Então, como é importante a gente pensar nesse Consolador prometido, que nos esclarece. Hoje estamos aqui para receber fluidos benfazejos para a nossa saúde, graças aos nossos amigos espirituais. E o que isso tudo vai nos desenvolver, afinal? A nossa fé raciocinada. Porque em conhecimento de tudo isso que eu disse antes, sobre a doutrina espírita, nós nos sentimos seguros nessa passagem pelo planeta Terra, que sabemos que é apenas um dos planetas habitados no universo. E que também é um planeta que se transforma conforme a nossa transformação. Um planeta que está muitas vezes turbulento por conta da nossa turbulência, por conta ainda do nosso egoísmo, das nossas ações impensadas. Não é que Deus quer que haja guerra, o homem escolhe, porque ele é dotado também de consciência, inteligência e livre-arbítrio. Quando Deus criou o homem simples e ignorante, ele desconhecia, e através das escolhas ele foi buscando essa consciência, procurando entender
observando causa e consequência, fazendo escolhas melhores, observando os resultados. E aqui estamos todos nós, nessa caminhada sem fim de espírito imortal, aprendendo um pouco mais. E não é que gostamos de sofrer, mas compreendemos por que e para que esse sofrimento existe, já que é algo inerente à nossa condição e à condição do nosso planeta, mas é temporário. Nenhum mal ficará para sempre, nenhuma ovelha ficará para trás, já dizia Jesus, que buscaria uma que fosse para avançar. Então Jesus vem cumprir essa promessa e que o homem começa a ver as coisas do ponto de vista do Espírito. E era tudo isso que Jesus gostaria de ter nos dito lá naquela época quando esteve aqui. Porém, ainda não era possível. Então nos mostrou de forma simples e trouxe as parábolas, mas hoje em dia não há mais necessidade disso, meus irmãos. Embora muitos ainda se esforcem para compreender, outros já entenderam que pela prática, por exemplo, pela caridade, se pode chegar até mais alto. Porque exercita aquele princípio da lei de Jesus, amai ao próximo, como a ti mesmo. A síntese. Tanto que também nós vamos encontrar outra passagem no Evangelho. Se não amas ao teu irmão que vês, como diz amar a Deus, que não vês? Isto é, nós percebemos a necessidade de um irmão igual a nós mesmos, igual à nossa necessidade, mas não nos dispusemos a ajudá-lo, isso não nos toca, isso não nos leva à responsabilidade sobre a caridade, sobre o amor que Jesus vem nos ensinar. E quanto a Deus, qual é a forma de agradar a Deus? Amando a sua criação. Lembrando que somos também co-criadores, porque geramos os filhos que vêm da carne. O Espírito é sempre a criação divina que nunca deixou de criar. Mas o Consolador prometido é aquele que nos esclarece acerca de tudo isso. E quanto mais temos esclarecimento, meus irmãos, mais podemos viver melhor essa passagem por aqui. É uma escolha, traz um trabalho constante de reflexão, traz também a coragem do enfrentamento das coisas que nós não podemos mudar, que foram escritas no passado. E se a gente olhar no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, nós vamos encontrar vários itens que nos esclarecem sobre essa passagem por aqui. Principalmente as causas do passado e as causas atuais do sofrimento. Então esse Consolador, ele chega para trazer um norte nesse momento definitivo, assim, que o planeta está se transformando. Ele tira aquele véu, que no passado era necessário, né, para que a gente aprendesse bem aos poucos, mas ele traz essa consolação suprema. E o Evangelho vai dizer assim, aos deserdados da terra. Viemos de outras paragens e estamos na melhor oportunidade, na atualidade, para avançar. Ele vem acolher a todos que sofrem. E vem também atribuir uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Muitos de nós que chegam aqui a Casa Espírita ou em outro espaço, foi por conta da dor, do incômodo, de ter algo que nos faz sofrer, que impera, né, a nossa suposta felicidade na Terra. Que temos sim momentos felizes e devemos fazê-lo ampliar mais ainda. Mas a maioria das vezes nós temos que dar conta de muita coisa em nós. Descobrir que coisas, fazer o exercício de analisar
E o esforço de mudar pequenos hábitos até que a gente possa mudar os grandes é uma tarefa que muitas vezes leva uma existência inteira. Mas o Consolador prometido nos garante que teremos novas oportunidades. Nos mostra as ferramentas, como a prece, a meditação, a leitura, a prática do Evangelho no lar, a caridade, o trabalho voluntário, o trabalho material nosso, né? Onde quer que estejamos, podemos fazer o bem. Até jogar as sementes do conhecimento, né? Para que outros também possam florescer. Então, o homem, depois que vê as coisas do ponto de vista espiritual, ele compreende muito melhor a sua caminhada. E aí, meus irmãos, pode escolher o que vai semear, sabendo que o porvir pode ser de intensa felicidade. E mesmo quando tenhamos que retomar a caminhada com um tal sofrimento, porque esquecemos desse passado, muitas vezes delituoso, ele também é um remédio amargo necessário para a nossa elevação. Então, o homem cria essa perspectiva de felicidade futura que alinha a sua vontade de fazer o bem, que amplia a sua fé, que faz com que ele espere com resignação e paciência esse crescimento. Sempre dizemos assim, cada um está no seu tempo. Falamos isso para nós mesmos, mas ao mesmo tempo que falamos isso, estamos fazendo o melhor ou o maior esforço possível para que a gente avance. Porque as ferramentas Deus vem dando ao longo dos milênios ao homem para suas reflexões. Vários modelos e muitas oportunidades. Mas é chegado o tempo que nós temos realmente que ir em busca dessa felicidade, que não está nesse planeta de provas e expiações, mas que podemos vislumbrar. Sabe como? Quando a gente consegue seguir o máximo essa lei de Deus. E aí temos uma caminhada mais tranquila. Porém, carregamos a mochilinha do passado. E aí, não tem jeito. Se queremos avançar, temos que fazer esse dever de casa que ficou para trás. Mas teremos muitas e muitas oportunidades, meus irmãos. Então, somos passageiros, estamos aqui aprendendo, ensinando, compartilhando. A melhor oportunidade é o agora. Aprendemos muito mais em sociedade, na troca, e por isso desenvolvemos paciência, resignação, para lidar com o outro. Então essa coragem é a coragem de enfrentar quem somos. Nesse processo que nós estamos de crescimento. Então, Emmanuel vai dizer no livro Consolador, confirmando, né, sobre o Espiritismo, que o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, facilitando a nossa caminhada, as nossas escolhas, né? Restabelecendo a verdade, levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo. Isto é, aquela renovação através da aplicação prática dos ensinamentos originários de Jesus, nem mais nem menos, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual. Veja bem, já temos várias, né, compreensões. Mas a compreensão espiritual é a tarefa da atualidade. E que possamos desenvolver a sensibilidade, o amor, para chegarmos um dia à felicidade futura.
E para terminar, um trechinho de uma música que é muito querida, que diz assim: são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, há tanta coisa a se fazer. Muitos, né? Acolher corações e amar é o nosso papel. Unificar as nações e erguer os olhos para o céu. Que possamos, com o Espiritismo revivido, com o Cristo, unificar as nações. Que mais uma vez o Espiritismo não veio fazer nada contrário às leis anteriores, mas ele veio dar uma direção segura para a nossa felicidade, para a entrada de vez nesse reino que está dentro de nós. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe, uma ótima semana. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade de participar desse banquete que Teu Evangelho nos proporciona, nos convidando a reflexões profundas para despertar em nós a nossa melhor parte, nos convidando sempre a seguir as pegadas do Mestre, seguir as Tuas pegadas, Senhor, para que possamos caminhar com passos firmes sobre a face da terra, diante de cada desafio que nos chega. Gratidão, Senhor, por tanto que recebemos nesses minutos que passaram tão rápidos, e por muito que ainda vamos receber ao término da reunião e no decorrer de nossas vidas. Porque cada encontro com o Teu Evangelho, Senhor, é uma bênção. Muito obrigada por tudo. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações que têm por finalidade nos ajudar para que saiamos daqui melhores do que aqui chegamos, nós te pedimos para encerrar a primeira parte da nossa reunião, mas rogando que fique conosco para o momento do passe, auxiliando, Senhor, a cada médium passista. Gratidão por tudo, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.